Bom dia, oitavo ano! Na nossa aula passada, nós vimos a biografia de Nise e hoje nós vamos para assunto novo. Então, coloquem o livro de vocês de português na página 80. Estamos já finalizando o módulo 1 para iniciar o módulo 2, tá bom? Obviamente, houve atraso porque estamos trabalhando dois livros, tanto de produção textual quanto de português. Então, seria previsível que a gente ia atrasar em algum momento, mas já nós voltamos aos eixos, tá certo? Página 80 nós temos vozes verbais e hoje nós vamos aprender a diferença entre voz ativa e voz passiva. Então, página 81, explicação de voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação verbal, ele recebe o nome de sujeito agente. Então, quando o sujeito da oração está realizando a ação, ele é o sujeito agente. Já o sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo é denominado de sujeito paciente. Então, quando eu digo eu vou comprar pão, o meu sujeito está recebendo uma ação ou está realizando? Realizando. Então, ele é sujeito agente. Agora, quando eu digo as flores foram compradas por Rubens, o sujeito, as flores, está fazendo a ação? Não. Ele sofreu a ação de ter sido comprado. Então, esse sujeito, ele é paciente. Então, o sujeito agente, ele faz a ação, o sujeito paciente, ele sofre a ação. Ok? E agora, o que seria a voz ativa? No segundo quadrinho amarelo. Quando o sujeito de uma oração, ele é agente, automaticamente o verbo está na voz ativa. Então, quando eu digo Dom Quixote enfrentou os moinhos de vento, o meu sujeito aqui, que é agente, está em qual voz? Ativa, porque Dom Quixote que enfrentou. Agora, se eu modificasse, os moinhos de ventos foram enfrentados por Dom Quixote. O meu sujeito agora é quem? Os moinhos de ventos. Eles fizeram ação ou receberam? Receberam. Então, eles já não são mais agentes. São o quê? Pacientes. Ok? Então, vamos para a voz passiva. Na página 82, nós temos assim. Quando o sujeito de uma oração é paciente, o verbo está na voz passiva. Na voz passiva, o foco da informação recai sobre o resultado da ação e não sobre o sujeito. Então, se eu digo, meu irmão interpretou o papel de Dom Quixote, essa ação foi ativa ou foi passiva? Meu irmão interpretou o papel de Dom Quixote. Foi ativa, porque o meu sujeito está fazendo a ação de interpretar, não é? Então, o verbo, ele está na voz ativa e o meu sujeito, ele é agente. Agora, se eu modifico essa frase, o papel de Dom Quixote foi interpretado por meu irmão. Nesse momento, o papel, ele está realizando ou sofrendo a ação? Está sofrendo, porque o papel de Dom Quixote que foi interpretado. Então, se está sofrendo ação, o verbo ele vai ser na voz passiva e o meu sujeito é sujeito que? Paciente. Lembre-se de médico e paciente. O médico é que faz a ação. O paciente, ele o quê? Espera. Ele recebe a ação. Então, a voz passiva é a mesma coisa da gente esperando atendimento na UPA. A gente vai ter que ser muito paciente até ser atendido, não é? Então, a voz ativa, diferente da voz passiva, é quando na voz ativa o sujeito realiza a ação. A voz passiva é quando o sujeito sofre essa ação. O sujeito ele pode ser chamado de dois tipos. Sujeito paciente, quando sofre a ação, e sujeito, o que, gente? Exatamente. Sujeito agente, que é aquele que faz a ação. Ok? E os verbos podem estar apresentados de duas formas, voz ativa e voz passiva. Alguma dúvida? Se teve dúvida, coloca um comentário particular que, obviamente, eu vou conversar com você. Acredito que tenha sido bem básico. A voz ativa a voz ativa realiza a ação, a voz passiva sofre a ação. E agora nós vamos para a voz reflexiva. Agora ferrou, professor. Voz reflexiva? Exatamente. A voz reflexiva, gente, observem aqui.
Quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, sim, nós podemos fazer uma ação e ao mesmo tempo sofrer ação. Nós chamamos de voz reflexiva. Então, na voz reflexiva, eu tanto realizo a ação quanto eu recebo ela. Então, observem aqui o exemplo. Após a batalha, Dom Quixote lavou-se no rio. Então, qual foi a ação que Dom Quixote fez? Foi a de lavar. E qual foi a ação que ele recebeu? De se lavar. Então, percebam, quando eu digo vou me alimentar, significa que eu vou fazer a ação de comer e ao mesmo tempo a ação de ser alimentado. A mesma coisa foi Dom Quixote. Após a batalha, Dom Quixote lavou-se no rio. Então ele fez a ação de lavar e sofreu a ação de se lavar, de ter o seu corpo limpo. Então, normalmente, a voz reflexiva, ela vem com essa partícula se, para nos dar essa ajuda. Então, se vocês virem a partícula se, se, perto do verbo, vocês já podem pensar que é a voz reflexiva, tá certo? Então, na voz reflexiva, continuando, os pronomes oblíquos, o que eu estou dizendo a partícula si, átonos, mi, ti, si, nos e vos, acompanham os verbos. Então, se qualquer um desses pronomes estiver junto do verbo, você já sabe que é a voz reflexiva. Bom, gente, finalizando nossa aula de hoje, nós vimos que nós temos 3 tipos de vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa realiza a ação, a voz passiva sofre a ação e a voz reflexiva, além de fazer ação, ela também sofre essa ação, ok? Na nossa próxima aula, vamos finalizar o assunto com o agente da passiva e a mudança da voz ativa para a voz passiva. E assim nós finalizaremos esse primeiro módulo e já podemos dar início ao segundo, tá certo? Como eu tinha dito antes, nós vamos colocar o livro em eixo, então não se preocupem com esse pequeno atraso. Tá certo, gente? Para casa, eu estou passando para vocês algumas páginas. E lembrem-se, vocês só vão precisar entregar na segunda-feira, então vai ter bastante tempo, hein? Página 80 até a página 89. Nossa, professor, quanta página? Gente, algumas páginas é só texto, não tem exercício. E também vocês vão ter bastante tempo, em quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias, para vocês realizarem essa atividade, que é basicamente sobre o assunto que eu acabei de explicar. Tudo que você precisa saber para responder as atividades está nesse vídeo. Então, realizem a atividade. Qualquer dúvida, comentário particular e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau, gente!